Você tem sido perdoado? Essa pergunta pode parecer um pouco estranha, mas a verdade é que se a gente não perdoar, Deus também não vai nos perdoar. Essa afirmação é muito forte e quase não parece ser verdade, mas é exatamente o que a Bíblia diz. É verdade que Deus é amor, mas também é justiça, e Deus não muda. Nós vamos encontrar na Bíblia várias passagens que ensinam sobre o perdão, mas duas passagens me chamam especial atenção porque foram ensinamentos que Jesus nos deixou. A primeira delas talvez a gente nem perceba mais porque a gente já sabe de cor, que é a oração modelo que Jesus nos ensinou, que está lá em Mateus 6. Eu não sei se você já reparou, mas logo depois de Jesus ensinar essa oração modelo, tem 2 versículos em que ele dá especial destaque a um elemento dessa oração. E esses 2 versículos dizem assim: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Então, se você se recordar, um dos trechos da oração modelo, Jesus nos ensina que a gente deve pedir a Deus que Ele nos perdoe, assim como nós também temos perdoado as ofensas dos nossos devedores. Mas a verdade mesmo é que quando a gente ora a Deus e pede perdão pelos nossos pecados, dificilmente a gente faz uma autoanálise para se perguntar se nós temos realmente perdoado as pessoas. O segundo exemplo que me chama a atenção é quando Jesus conta a parábola do credor incompassivo, que significa cruel ou duro. Essa parábola vem logo depois que Pedro pergunta para Jesus quantas vezes nós deveríamos perdoar o nosso irmão. Eu já tinha lido essa parábola várias vezes, mas eu percebi alguns detalhes que eu jamais havia percebido antes. No início dessa parábola, Jesus começa falando que o reino dos céus é semelhante a um certo rei que queria acertar as contas com os seus servos. O primeiro servo devia a ele 10.000 talentos. Você sabe quanto que isso significava na época? Eu fui pesquisar e descobri que 10.000 talentos era o equivalente a 160.000 dias de trabalho de um trabalhador comum da época. Ou seja, essa dívida era impagável. Tanto é assim que o próprio texto diz que, não tendo aquele homem como pagar aquela dívida, o rei então mandou que ele fosse vendido, sua mulher, seus filhos e todos os seus bens para que aquela dívida pudesse ser paga. Acontece então que esse servo começou a implorar ao rei para que tivesse misericórdia dele. E no final das contas, ele, sendo muito compassivo, acabou perdoando a dívida desse servo. Acontece que esse servo, quando saiu dali, encontrou com outra pessoa que devia a ele. Só que esse homem devia cerca de 100 denários. 100 denários representavam 100 dias de trabalho. A dívida era infinitamente menor. Mesmo assim, aquele homem não perdoou a dívida. Quando então aquele rei ficou sabendo disso, mandou chamar esse homem, repreendeu, entregou a ele para os carrascos, para que ele fosse torturado até que a dívida fosse paga. E por mais chocante que possa parecer, quando Jesus termina de contar essa parábola, ele diz assim: e assim também fará o meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Bem, o que a gente aprende com isso então é que a gente precisa perdoar, não é uma opção. Só que a verdade mesmo é que nós, por livre e espontânea vontade, do fundo do nosso coração, a gente nunca vai querer perdoar aquelas pessoas que nos ofendem. Isso vai contra a nossa própria natureza, digamos assim. A gente quer justiça, a gente quer que aquela pessoa pague por aquilo que ela fez pra gente, da mesma forma, que ela sofra as mesmas consequências que às vezes ela causou na nossa vida por aquilo que ela fez contra nós. O problema é que a falta de perdão nos prejudica e também começa depois a prejudicar as pessoas que estão à nossa volta. Olha só o que diz em Hebreus 12:15. Cuidem que ninguém se exclua ou se prive, em outras traduções, da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Ou seja, esse problema, essa raiz de amargura que está dentro do nosso coração, ela pode vir a brotar, ela vai vir a brotar, e isso vai gerar consequências nas vidas de outras pessoas que estão à nossa volta. E além disso, a gente aprende também que nós acabamos nos privando da graça de Deus. Ou seja, nós mesmos causamos essa distância de Deus. Nós deixamos de acessar a graça que Deus nos oferece. Se você fizer uma pesquisa aí no Google, você vai ver muitas pesquisas científicas que dizem que as pessoas que não conseguem perdoar ou que guardam rancor no seu coração acabam tendo não apenas problemas psicológicos, mas também físicos. Tem até estudos que dizem que você tem mais chance de ter um problema de coração, um problema cardíaco, caso você não consiga perdoar. Nós precisamos compreender então no nosso coração que perdoar não é um sentimento, mas é um ato de obediência a Deus. E Deus, sendo justo, jamais nos pediria que nós fizéssemos alguma coisa que estivesse fora do nosso alcance, que nós não pudéssemos cumprir. É por isso que na palavra de Deus nós aprendemos que nós temos várias ferramentas que Deus colocou nas nossas mãos para que a gente possa exercitar o perdão, para que a gente possa perdoar as pessoas que estão à nossa volta, que nos feriram de alguma forma. Mas como trabalhar isso então na nossa vida? Existem 2 coisas em primeiro lugar que nós precisamos compreender no nosso coração. A primeira coisa que nós precisamos compreender é que nós tínhamos uma dívida com Deus que era impagável.
Nós somos aquele primeiro servo. E é por isso que ele mandou então Jesus para morrer na cruz por nós. Se você já assistiu o filme Paixão de Cristo, certamente não conseguiu deixar de se emocionar com todo o sofrimento ali que foi mostrado que Jesus passou. E tudo aquilo ali foi porque nós pecamos. Portanto, ele se fez de exemplo, de misericórdia, para que nós tivéssemos então um espelho, para que nós pudéssemos olhar para Jesus e compreender então de alguma forma no nosso coração que ele se colocou no nosso lugar. Então é por isso que nós temos que usar de misericórdia com os nossos irmãos, com as pessoas que nos ofendem, porque essa dívida que eles têm conosco jamais pode ser comparada à dívida que nós tínhamos com Deus por causa dos nossos pecados. É claro que existem vários graus de ofensa, e algumas são muito mais difíceis de serem superadas e de a gente conseguir se libertar delas para conceder o perdão para aquela pessoa. E Deus sabe disso. Só que a boa notícia é que a gente não está sozinho. Deus nos oferece todos os instrumentos, as ferramentas necessárias para que a gente possa superar isso e de verdade liberar o perdão para as pessoas que nos machucaram. A segunda coisa que a gente precisa então compreender é que perdoar é um ato de obediência a Deus. E a Bíblia nos ensina como fazer isso. No Sermão do Monte, Jesus diz que é para a gente amar os inimigos, fazer bem àqueles que nos odeiam, que nós devemos abençoar aquelas pessoas que nos amaldiçoam e também orar por aqueles que nos maltratam. Perdoar é oferecer ao outro aquilo que ele não merece. Portanto, nós precisamos orar por aqueles que nos ofendem e também abençoar a vida deles. Eu vi esses dias a pregação de um pastor americano e ele contou que teve uma experiência muito difícil quando era mais jovem. Ele teve dificuldade de perdoar uma certa pessoa que causou grande transtorno na vida dele, que causou muitas mágoas no seu coração. E num certo momento ele estava tão amargurado que a própria esposa dele falou que ele estava começando a mudar a sua forma de ser, de falar com ela e com os filhos. Então ele se colocou diante de Deus e começou a orar sobre isso. E o Espírito Santo disse para ele: eu quero que você comece a orar por esse homem, que você abençoe a vida dele, abençoe os negócios, a família. E é claro que no começo ele relutou, mas mesmo assim ele foi obediente e colocou aquilo em prática. E ele disse que depois de 10 dias fazendo isso, não tinha mais espaço no seu coração para que ele sentisse ódio daquela pessoa. E ele conseguiu, enfim, então, perdoá-lo. No começo não é fácil, mas nós precisamos colocar isso em prática, obedecer àquele ensinamento que Jesus nos deu. E quando nós começamos a fazer isso, ainda que no começo a gente não queira, a gente esteja assim, sentindo raiva no coração, ódio, a gente tenha aversão àquela pessoa. Quando nós começamos a fazer isso, é o nosso coração que passa a ser transformado. E a gente começa então a renovar a nossa mente, a ganhar a mente de Cristo, a ganhar um coração humilde e também misericordioso, como Deus deseja que a gente seja. Saiba que perdoar é entregar a justiça nas mãos de Deus. Pare de querer fazer a justiça com as suas próprias mãos. A vingança pertence ao Senhor, é isso que a Bíblia nos diz. Lá no livro de Romanos, no capítulo 12, nós aprendemos que no que depender de nós, nós devemos promover a paz entre os homens. Então, se teu inimigo tiver sede, dê ele de beber, se tiver fome, dê ele de comer. Um dos versículos que eu mais gosto diz: não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. A gente bem sabe que o que o diabo quer é discórdia, é destruição. Então, se nós começamos a retribuir o mal com o mal, nós estamos fazendo exatamente o que ele deseja. E a Bíblia nos ensina lá no livro de Tiago que nós devemos nos submeter a Deus. E que então nós poderemos resistir ao diabo e que ele fugirá de nós. E por fim, então, eu quero deixar aqui um bônus para você. E se o ofensor, se aquela pessoa que nos ofendeu, que pecou contra nós, for nosso próprio irmão, eu digo irmão em Cristo, como nós devemos proceder nesse caso? Se você reparar, antes daquela parábola do credor incompassivo e do Simão Pedro perguntar a Jesus quantas vezes nós deveríamos perdoar o nosso irmão, Jesus está exatamente ensinando que se um irmão pecar contra ti, nós devemos chamar esse irmão a sós e mostrar a ele o erro. E se ele então perceber aquilo e se arrepender, nós ganhamos o nosso irmão. Nesse caso, então, se for um irmão nosso em Cristo, nós podemos e devemos chegar até ele. E para isso, é claro que a forma como a gente se aproximar tem que ser com amor, com humildade. Não é à toa que alguns versículos antes, Jesus está falando que para a gente receber o reino dos céus, para a gente entrar no reino dos céus, nós precisamos ser humildes como crianças. E é isso que ele deseja que a gente tenha no nosso coração. Porque o objetivo aqui não é repreender para você mostrar que você está com a razão ou alguma coisa assim. Não, é para a gente ganhar o nosso irmão, para ganhar essa reconciliação dentro do corpo de Cristo. E perceba que muitas vezes, quando a gente tem um problema de relacionamento com alguém, nós também acabamos ofendendo essa pessoa.
E nós temos que ter a consciência, a humildade suficiente no coração de também pedir perdão àquela pessoa. Com certeza a Bíblia fala ainda muito mais sobre perdão, mas esses detalhes aí que eu te contei hoje são os que realmente chamaram mais a minha atenção e que eu senti que eu precisava te contar. Eu desejo que esse vídeo te encoraje a uma nova etapa na sua vida, uma etapa de liberar perdão para aquelas pessoas que estão aí num cantinho escuro no seu coração e que você ainda não conseguiu perdoar. Que Deus abençoe a sua vida, um grande beijo para você e eu te espero na próxima semana.